Graça e paz, queridos, amados irmãos. Eu sou a missionária Márcia, eu sou da Assembleia de Deus em Brasília e é com muita alegria no coração que eu venho compartilhar com vocês a história de Amy Carmichael. Amy Beatrice Carmichael nasceu em dezembro de 1867 numa pequena cidade da Irlanda do Norte. Ela foi missionária na Índia por 55 anos, além de escrever diversos livros sobre o trabalho missionário naquele país. Amy Carmichael era a filha mais velha de 7 filhos. E ela nasceu com os olhos castanhos, ao invés dos seus irmãos, que tinham os olhos azuis. Essa condição fazia com que ela, ainda criança, orasse a Deus todos os dias, pedindo para que os seus olhos fossem trocados por olhos azuis. Todas as manhãs, Amy Carmichael acordava e corria para o espelho para ver se Deus tinha atendido a sua oração. Mas o que ela não sabia era que esta condição a levaria a lugares onde ela seria bem aceita por ter os olhos castanhos. Amy Carmichael sofria de neuralgia, uma doença que ataca os nervos, causando muitas dores e fraqueza no corpo, chegando a ficar diversas semanas sem se levantar. Portanto, Amy Carmichael era uma improvável candidata a missionária. Mas, depois que ela ouviu uma pregação de Hudson Taylor no ano de 1887, ela se sentiu desafiada por Deus para a obra missionária. E ela resolveu então ingressar na missão para o interior da China, missão esta fundada por Hudson Taylor. Mas ela foi recusada devido à sua saúde precária. Mas ela não desistiu, ela continuou ainda com o desejo de se tornar missionária. E ela ingressou-se na Sociedade Missionária da Igreja, viajando primeiramente para o Japão, depois ela foi para Sri Lanka e depois para Bangalore, na Índia. O seu trabalho mais notável foi o trabalho com meninas e mulheres jovens, vítimas da prostituição, vítimas dos seus próprios pais, na verdade. Porque os pais dessas crianças, as vendiam para os templos, para se tornarem esposas dos deuses. Mas, na verdade, essas crianças, elas eram forçadas a se prostituírem, chamadas de prostitutas cultuais nos templos hindus. Elas eram chamadas de devadases. Devadases era o nome dado a estas meninas que eram casadas com os deuses indianos. Ela fundou, no ano de 1901, uma missão denominada Dohnavur Fellowship, que era o nome da cidade, Dohnavur. Então, Amy Carmichael, ela trabalhou ali no estado de Tamil Nadu, aonde ela chegava a comprar as crianças. Ela comprava, raptava as crianças do templo, aonde ela sabia que tinha templos com crianças com devadases. Amy Carmichael resgatava essas crianças desta terrível situação em que elas viviam. Essas crianças, por sua vez, quando eram perguntadas a respeito de Amy, a respeito de Amy Carmichael, elas então respondiam que foi o amor que atraía elas até a Amy Carmichael. E elas chamavam a Amy de Ama. Ama, que quer dizer mãe na língua tamil, do estado de Tamil Nadu. Ama nos amou, diziam essas crianças. Amy fazia questão de todo o tempo em que ela esteve na Índia como missionária,
usar o sari, a roupa típica da mulher indiana. E por muitas vezes ela tingia a sua própria pele com café escuro, para que ela pudesse, né, vamos dizer, se esconder no meio das pessoas, principalmente quando ela andava ali por aquelas terras, né, aquelas ruas de chão batido no interior da Índia, para resgatar uma criança do seu sofrimento. Então, ela fez muitas e longas viagens ali no interior da Índia. A frase mais conhecida de Amy Carmichael foi: "Você pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar." Amy Carmichael morreu no ano de 1951, na Índia, e ela traz para nós um grande legado de amor, de doação, de fé, de coragem. Mesmo com a sua saúde debilitada, Amy Carmichael não se deu por vencida. Ela foi atrás do seu sonho, ela foi atrás daquela chamada que ardia no seu coração. E Deus a honrou, e Deus a tornou uma missionária de grande valor para nós. Nos dias de hoje, nós podemos nos inspirar com a história de Amy Carmichael. Ela foi uma mulher relevante, né, na obra de Deus, salvando a vida e tirando do sofrimento milhares e milhares de crianças ali na Índia. Amy chegou a ser até processada pelas famílias dessas crianças, que quando eram, né, questionadas pelos sacerdotes dos templos, né, questionava as famílias que queriam as crianças de volta. As famílias, quando sabiam que tinham sido resgatadas, né, tinham sido raptadas pela Amy, elas iam atrás da Amy e elas chegavam até a processar, né, legalmente a Amy. Mas a Amy, ela pegava a criança, saía ali daquela vila, ia para um lugar bem distante e afastava a criança do perigo, né? Do perigo até dos seus próprios pais, né? Que queriam que ela devolvesse aquelas crianças para os templos. Então, meus queridos e amados irmãos, da fraqueza Deus tirou força, da compaixão e da fidelidade desta inspiradora mulher, Deus deu poder a ela para que ela pudesse quebrar todos os julgos e vencer o reino das trevas. Então, que nós possamos ser inspirados e inspiradas por esta história tão linda, a história dessa missionária que, mesmo debilitada, mesmo sofrendo tantas dores, a sua biografia relata também que ela ficou, antes de morrer, 2 décadas antes de morrer, ela ficou acamada. E foi ali que surgiram, né, as grandes obras, né, escritas por ela. Ela escreveu mais de 35 livros sobre as devadases, sobre as crianças que eram traficadas, que eram vendidas pelos seus próprios pais aos sacerdotes dos templos hindus na Índia. E a partir daí, a partir da vida e da obra de Amy Carmichael, no ano de 1948, o governo indiano sancionou a lei para que as devadases não mais acontecesse, né, em território indiano, para que não houvesse mais o casamento, né, de crianças com os deuses indianos. Então fica para nós esse legado tão lindo e tão importante. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos, através desta obra, desta mulher, ser inspiradas a não desistirmos dos nossos sonhos, das nossas chamadas missionárias. Nós sabemos que Deus é aquele que nos chama e que nos capacita para a grande obra. Que Deus assim nos abençoe.